Momentos depois, os aventureiros entraram. Uma dupla se apresentou como Melia e Yuno, e Marielle explicou para eles que eram os enviados da aldeia, né, para procurar uma pessoa desaparecida. Ela os recebeu educadamente, agradeceu por terem vindo e em seguida detalhou toda a situação. A pessoa que procuravam era Dar, que basicamente era um companheiro de Mira. Acontece que Marielle, cara, ela estava profundamente preocupada, temia que Maria tivesse entrado sozinha na floresta ali, né, para poder procurar ele e tudo mais. A floresta era um lugar perigoso e ir desacompanhada era imprudente. Marielle acreditava que se houvesse algumas provas da morte de Dar, Maria pararia. Finalmente não arriscaria sua própria vida procurando por ele. Por isso, pediu a Amélia e Yuno que entrassem na floresta e confirmassem se Dá estava realmente morto. Embora a tarefa fosse meio sombria, né, traria a paz de espírito para elas no final das contas. Amélia e Yuno aceitaram o pedido com os preparativos concluídos, partiram para a direção da floresta para poder iniciar sua busca pelo cadáver de Dá. Enquanto isso, em outro lugar, estava lá nosso dragãozinho, se concentrando em algo completamente diferente. Não conseguia parar de pensar no fato de que finalmente conseguiu desbloquear a habilidade de transformação humana. A empolgação encheu ele de incredulidade, porque, pô, tanto tempo que ele viveu como um dragão agora e ele tinha chance de se tornar humano de novo. Seguiu essa direção então num campo aberto, onde ninguém pudesse vê-lo. Era o lugar perfeito para ele testar sua habilidade com segurança. Ele parou por um instante e mal podia acreditar que estava prestes a retornar à forma humana. A sensação era muito estranha, quase que surreal, irônico até. Recentemente ele tinha se convencido de que poderia viver sem ser um humano, só que agora ele tinha uma oportunidade. Ele percebeu o quanto ele desejava isso, e se tornando um humano de novo, isso faria com que ele mudasse muitas coisas. Se vivesse como um humano, seu relacionamento com a princesa, por exemplo, poderia não parecer o mesmo. Como um dragão, haveria se tornado muito próximos e tinha um laço que eles talvez mudassem com a transformação. Mesmo assim, ele queria os dois mundos, ele queria ficar do lado dela, mas também desejava viver de verdade em uma aldeia, como um ser humano. Andar abertamente, falar livremente com as pessoas, existir sem preconceito ou medo. Então, ele começou a analisar a situação racionalmente. Se ele pudesse alternar entre humanos e dragão em cada 3 dias, talvez ele conseguisse equilibrar as duas vidas. Ele poderia passar um tempo na aldeia como humano, retornando à forma de dragão quando necessário. Dessa forma, ele não precisaria escolher uma vida, né, em detrimento da outra. Enquanto ele refletia sobre a sua mente ali, ele trabalhava a mil, um pensamento estranho aconteceu com ele. Se ele se transformasse numa garota, em vez de um homem. A ideia começou a assustar ele não tinha noção do quão específica era a habilidade. Restauraria o corpo anterior exatamente como ele era ou criaria algo completamente diferente? Ele percebeu que esse pensamento aí era absurdo, ele estava pensando demais. Não tinha como saber o resultado sem tentar. Basicamente, se preocupar não ia mudar nada. Ele respirou fundo e era a hora. Para testar sua habilidade, ele ativou a transformação humana. Ele se imaginou como um belo homem, restaurado ao que ele foi antes, só que o resultado chocou ele. Em vez de se tornar um humano normal, o seu corpo assumiu uma forma distorcida, grotesca, uma versão mais feia e deformada do dragão da praga. Domado pela frustração agora, ele desanimou. O cara, desmaiou por alguns instantes por conta disso. Ao recobrar consciência, exigiu uma explicação à voz divina e perguntou o que tinha acontecido, por que essa transformação falhou tão drasticamente. Como de costume, a voz não ajudou muito. Calmamente, ele disse que precisava subir mais de nível antes que pudesse fornecer detalhes. A frustração só aumentou quando verificou a janela de status. Seu ataque e a sua defesa tinham caído para metade dos valores normais, e o seu MP estava se esgotando muito rápido, apenas para manter aquela forma instável e ineficiente. Permanecer assim só tornaria ele mais fraco e mais vulnerável. Percebendo isso aí, ele desistiu do experimento por enquanto. Não fazia muito sentido manter a forma de enfraquecido, né? Então ele se transformou imediatamente de volta no seu corpo de dragão original. Enquanto isso, Melia e Yuno continuavam a buscar por Dá. Durante a exploração, encontraram um monstro-aranha no coração da floresta e trabalharam perfeita coordenação e derrotaram sem muita dificuldade. Apesar disso, não encontraram nenhum vestígio de Dá com a chegada da noite. E aí o cansaço começou a se intensificar nelas, a floresta se tornou mais escura, mais perigosa. Elas consideraram encerrar a busca por aquele dia e retornar para a aldeia. No entanto, quando estavam prestes a voltar, descobriram algo em comum. Escondida entre as árvores tinha uma caverna. Na entrada, duas pequenas estátuas de dragão chamavam a atenção. Yuno presumiu que fossem decorações criadas por fiéis dos dragões. Parecia uma, sei lá, explicação mais óbvia para isso, né? Um culto dos dragões. Melia, porém, expressou dúvidas imediatas. Nunca ouviu falar de qualquer culto dedicado aos dragões naquela região. Mais importante ainda, conseguia sentir magia emanando das estátuas. Não eram simplesmente esculturas. Elas tinham sido cuidadosamente trabalhadas e imbuídas de energia mágica. A presença da magia tornava a situação suspeita. Algo deliberado estava acontecendo ali. Cautelosamente, eles foram avançando para dentro da caverna. O que encontraram acabou surpreendendo todos. O interior não se parecia com a toca de um monstro selvagem.
Tava limpo, organizado e até confortável. Tinha iluminação, cara, reforçando certos pontos das paredes ali e sinais claros, né, do arranjo deliberado. Depois de uma breve observação, eles presumiram que pretendiam ser um esconderijo dos ladrões ou contrabandistas. Poucos instantes depois, encontraram a princesa venenosa lá. Ela surgiu silenciosamente diante deles e, em vez de atacar, só sibilou em aviso, sem avançar. Depois de um breve impasse, se virou e caminhou para o interior da caverna. Bélia reconheceu imediatamente a espécie. A princesa venenosa era extremamente perigosa. Uma única mordida poderia resultar em morte. Ela aconselhou que saíssem de lá imediatamente. O que quer que estivesse acontecendo ali ia muito além do que uma simples missão de busca. Do lado de fora, nosso dragãozinho já tinha notado a presença dos aventureiros. Ao longe, ele avistou Melee e Yuno entrando na caverna, e nesse momento a excitação invadiu ele. Seria a segunda vez que ele ia interagir com os humanos desde a sua reencarnação. Apesar do fracasso anterior, ele ainda se sentia curioso e esperançoso para fazer tudo acontecer. Talvez dessa vez ele conseguisse criar uma conexão. Com esse pensamento, ele ativou novamente a habilidade de transformação e se aproximou da entrada para cumprimentá-los. Assim que Melee e Yuno viram, reagiram imediatamente. Eles não enxergaram uma figura amigável, mas um monstro grotesco, sem hesitar, começaram a atacar. Pego de surpresa, ele mal teve tempo para reagir. Os golpes foram rápidos e precisos, e depois recuaram e fugiram da caverna o mais rápido possível. Depois de correrem em uma distância segura, Yuno diminuiu o passo e perguntou a Melee o que deveriam fazer. Voltar à aldeia e relatar o ocorrido, ou, sei lá, tentar derrotar esse bicho. Melia balançou a cabeça. Não tinha provas sobre dar, nem explicações sólidas sobre o que tinha dentro daquela caverna. Relatar agora era apenas uma coisa sem fundamento, ia levar muito mais perguntas. Yuno compreendeu que precisavam contratar o restante da equipe para poder conseguir chegarem lá, e se algo poderoso estivesse escondido ali, não deveriam enfrentá-lo sozinho. Então, decidiram sair da floresta e se reagrupar antes de tomar qualquer decisão. No dia seguinte, nosso querido Dragon acordou revigorado na sua caverna. Depois de uma noite inteira de descanso, suas energias retornaram, né? A frustração diminuiu e por hora ele decidiu se concentrar em questões mais práticas. Caminhou até o estoque de comida, observando pilhas de carne seca que estava preparada ali e deveriam durar mais ou menos umas 2 semanas, mas os macacos da floresta tinham adquirido o hábito de invadir e roubar elas. Eles já expulsaram os bichos várias vezes, mas sempre voltavam. Enquanto ele encarava a carne, ele teve uma ideia. Ele se aproximou da princesa venenosa e pediu a sua ajuda. Pediu que ela criasse um veneno inodoro e insípido, né? E aí, esse plano era simples: cobrir a carne com veneno e quando os macacos viessem roubá-la, eles morreriam comendo essa carne. A princesa, ela concordou sem hesitar, preparou o veneno cuidadosamente, garantiu que não tivesse cheiro nem sabor perceptíveis. Assim que ficou pronto, ele aplicou em várias tiras de carne e deixou-las à vista. Depois já aguardou em silêncio e por algum tempo nada aconteceu. Então, do nada, ao farfalhar familiar dos galhos, anunciou a chegada dos macacos. Como esperado, eles se aproximaram sorrateiramente da entrada da caverna e logo o veneno começou a fazer efeito. Alguns enfraqueceram, outros desmaiaram, estava tudo funcionando. Ele então atacou de surpresa, ativando a habilidade ofensiva e atingindo o restante dos macacos ali antes de escaparem. Contudo, ele percebeu que tinha subestimado todo mundo. Mesmo enfraquecidos, eram os mais resistentes do que imaginavam. Tentavam cercar ele de alguma forma, atacá-lo em grupo, e ainda assim não foram páreo para a coordenação entre ele e a princesa venenosa. Ela começou a atacar com precisão, usando seus espinhos de argila para enfraquecê-los ainda mais, enquanto ele avançava com os ataques diretos. Quando a luta parecia terminar, um dos macacos soltou um grito estridente. O som ecoou pela floresta e o chão começou a tremer. Passos pesados se aproximaram. Da mata emergiu um gorila enorme, claramente o líder do grupo. Agora, o tamanho era intimidante, a força era evidente, e por um instante, o nosso dragãozinho sentiu inquietação. A criatura era maior do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Em vez de agir impulsivamente, abriu a janela de status e comparou os atributos de inimigo aos seus. Para sua surpresa, eram quase que equivalentes. Só que examinando mais atentamente, ele percebeu algo alarmante. A criatura possuía uma habilidade especial, que era capaz de aumentar o atributo dos seus subordinados. E no momento em que ele ativou ela, os macacos restantes se transformaram, as suas forças e velocidade aumentaram drasticamente. O que antes era controlável se tornou avassalador. Ele e a princesa venenosa agora foram repelidos. Os macacos atacaram com ondas coordenadas, cada golpe mais poderoso que o anterior. A situação se voltou contra eles num instante. Então ele chamou o sistema de informações. A voz divina explicou que a criatura não era exatamente um gorila, mas uma forma evoluída de um orangotango, classificada como um monstro de nível D+. Isso explicava um pouco da sua inteligência e liderança. Por um momento, ele acreditou que tudo estava perdido. Como os macacos fortalecidos, um líder poderoso, as chances pareciam mínimas. Então ele se lembrou de algo que ele tinha visto na janela de status da criatura. Ele possuía uma habilidade de comunicação telepática. Uma ideia surgiu. Rapidamente ele agarrou os macacos, imobilizou eles e usou eles como refém.
Ele se concentrou em tentar se comunicar telepaticamente com o orangotango. Disse que não queria conflitos desnecessários e explicou que ele e a Princesa Venenosa estavam apenas defendendo seu território e não queriam guerra, sugerindo que os dois recuassem e encerrassem o conflito pacificamente. A voz do orangotango ecoou diretamente na sua mente, declarando que deixar ir era impossível. Eles já tinham provado que eram perigosos demais. Se continuassem vivos, permaneceriam como uma ameaça ao clã. Era melhor eliminar eles agora, independente do custo. Ouvindo essa resposta, ele entendeu que não teria espaço para negociação. O único caminho restante era a batalha. Então, ele propôs o duelo. O orangotango ele valorizava o orgulho e as tradições do seu clã, e um duelo era considerado sagrado entre eles. Depois de uma breve pausa, ele aceitou o desafio. Os macacos ao redor recuaram imediatamente. De acordo com seus costumes, ninguém tinha permissão para interferir no duelo sagrado, e ele sentiu alívio, né, o nosso prota, porque ele tinha transformado uma briga caótica numa batalha justa de 1 contra 1. O duelo começou logo depois. À primeira vista parecia que ele estava apenas recuando, mas era como se estivesse fugindo. Mas na realidade, o nosso prota estava atraindo o orangotango para fazer ele se estender demais. Cada vez que o adversário avançava, ele se esquivava, ele desferia um contra-ataque preciso. Vários golpes desses aí causaram mais dano do que o esperado. Gradualmente a situação começou a se inverter e ele assumiu o controle. Os movimentos do orangotango ficaram ligeiramente mais lentos devido aos danos acumulados. Ainda assim, a luta estava longe de terminar. De repente, o orangotango tomou uma decisão drástica. Ele gastou todos os seus pontos de atributos disponíveis e agilidade. E por um instante, sua velocidade aumentou drasticamente e seus movimentos se tornaram quase que impossíveis de acompanhar. O ímpeto da batalha mudou de novo. Agora, nosso prota estava sendo pressionado. Percebendo que não conseguiria acompanhar, ele tomou uma decisão e distribuiu todos os seus pontos restantes em agilidade. Como ambos totalmente focados em velocidade, o duelo se transformou numa troca brutal de golpes diretos. Socos pesados eram desferidos de todos os lados. Cada impacto saía ecoando pela clareira. Os seus corpos começaram a exibir sinais claros de exaustão e ferimentos. Depois de mais algumas intensas trocas, ficou evidente que qualquer um poderia cair a qualquer momento. Ele percebeu que estava chegando no limite. Se a luta continuasse por muito tempo, poderia perder, então decidiu encerrar ela com o último ataque. Quando o orangotango levantou ali um soco poderoso, o nosso prota ativou a técnica especial, o contra-ataque do dragão, capaz de redirecionar a força do oponente enquanto ele desferia o golpe decisivo. Ele calculou tanto tempo com perfeição que acertou um soco devastador no rosto do inimigo e o orangotango cambaleou, começando a cair. Por um breve instante, ele até acreditou ter vencido, só que antes de desabar, o orangotango reuniu suas últimas forças e deu um último golpe. O soco atingiu em cheio e ele também caiu no chão logo em seguida. Com o seu golpe decisivo aplicado primeiro, foi reconhecido como vencedor do duelo. Enquanto seus olhos se fechavam lentamente, ele viu a Princesa Venenosa posicionada sobre ele, em uma atitude protetora, né? Então a voz divina ecoou na sua mente que ele tinha ganhado 162 pontos de experiência e alcançado o nível 39. Algumas horas depois, ele acordou confuso, sem saber onde ele estava. Para sua surpresa, ele se encontrava de volta na caverna. Depois de organizar o pensamento, ele se lembrou de ter derrotado o orangotango gigante. A vitória encheu ele de entusiasmo e, observando a expressão satisfeita da Princesa Venenosa, concluiu que ela quem tinha carregado ele de volta. Comemorando brevemente o triunfo, aliviados por tudo ter terminado bem. Contudo, quando olhou para o lado, ele se assustou, vendo o mesmo grupo de macacos que serviram o antigo líder. Seu primeiro instinto foi pensar que haviam vindo buscar vingança, só que em vez de hostilidade, eles começaram a acalmá-lo com entusiasmo. O comportamento indicava que agora eles reconheciam o nosso dragãozinho como o seu novo chefe. Intrigado, ele verificou a tela do status e descobriu que ele tinha adquirido o título de chefe do clã, concluindo que, ao derrotar o antigo líder, ele herdou automaticamente essa posição. A Princesa Venenosa imediatamente se mostrou hostil aos macacos, mas ele pediu que se acalmassem, argumentando que aquilo poderia ser benéfico. Poderiam usar os macacos para fazer as tarefas diversas, poupar certo esforço. À medida que ele interagia com o novo grupo, a Princesa Venenosa se tornava cada vez mais ciumenta. Ele, porém, permanecia alheio, fascinado demais com a nova situação para perceber a mudança de humor dela. Com os macacos agora cuidando de várias responsabilidades, ele subitamente se viu, do nada, sem fazer nada. Só que, sem querer ficar ocioso, ele começou a pensar em maneiras produtivas de usar o seu tempo livre, percebendo que, com mais moradores na caverna, eles precisariam armazenar maiores quantidades de comida, e para isso seria necessário panelas. No dia seguinte, ele iniciou o processo de fabricação. Um dos macacos observava uma intensa curiosidade, divertido, né? E ele pediu para que prestassem atenção e aprendessem enquanto moldavam um novo vaso de argila. Comentou que os macacos provavelmente seriam mais adequados para fazer aquela tarefa por conta da agilidade dos dedos deles. Depois da demonstração, instruiu Ken a tentar fazer sozinho e deixou praticamente lá fazendo tudo. Ao sair, se surpreendeu ao ver a Princesa Venenosa tentando moldar argila com a própria mão. O nosso prota comentou casualmente que, cara, com aquelas mãos pequenas ela teria dificuldade. Só que ela interpretou mal o comentário. Ela ficou envergonhada e saiu correndo. Ele ficou confuso, né, sem entender o que ele tinha falado de errado, embora percebesse que ela vinha se comportando de forma estranha ultimamente.
Enquanto isso, Melia e Yuno estavam lá, sentadas numa lanchonete próxima, tomando bebidas enquanto aguardavam o restante da equipe. Com o passar do tempo e sem sinal dos companheiros, elas começaram a ficar preocupadas. Melia manteve a calma e garantiu que os outros retornariam assim que concluíssem a tarefa atual. Ainda assim, não conseguia afastar o medo, que sentia desde o encontro com o dragão da peste. A lembrança da presença opressiva continuava a assombrar ela. Ela tentou tranquilizar Yuno, assegurando que a situação seria resolvida e tudo mais, mas nada disso aconteceu. De volta à caverna, nosso prota acordou na manhã seguinte e foi imediatamente recebido pela princesa venenosa. Tentou se levantar, mas o seu corpo já estava pesado. Ao olhar ao redor, ele percebeu que os macacos estavam espalhados sobre ele, profundamente adormecidos. Ele tentou acordá-los, mas sem sucesso. Desistiu e voltou a dormir. Alguns minutos depois, despertou diante de uma cena perturbadora. Um dos macacos estava caído no chão, fraco, implorando por ajuda. Sem hesitar, ele usou sua habilidade de avaliação e descobriu que a princesa tinha envenenado ele. E a raiva cresceu dentro do nosso prota, exigindo que ela entregasse um antídoto imediatamente. A princípio, ela se recusou e virou de costas. Uma pessoa teimosa. Ela insistiu com firmeza, E depois de vários e vários pedidos, ela finalmente cedeu. Ele administrou o antídoto e o macaco começou a se recuperar gradualmente. Quando tudo se estabilizou, se aproximou dela e perguntou calmamente por que tinha feito aquilo. Ela hesitou antes de admitir que se sentia negligenciada desde a chegada dos macacos. Segundo ela, ele já não dava mais atenção que antes. E ao ouvir isso, ele percebeu que talvez tivesse ignorado os sentimentos dela, pediu desculpas sinceramente e sugeriu que passassem mais um tempo juntos. Para compensar ela, ele propôs uma caçada no dia seguinte. Apenas os dois. A princesa venenosa se iluminou com a ideia e concordou alegremente. Em outro lugar, tivemos Maria aí, cara, começando a perceber que vários dias tinham se passado desde que as aventureiras entraram na floresta, sem qualquer notícia. Ela estava preocupada, então ela decidiu que não podia esperar mais. Determinada a encontrar Dai e os demais, ela se preparou e partiu para a floresta. No dia seguinte, voltando pro dragão, ele e a princesa venenosa saíram para a caçada. Ele parecia genuinamente animado, aproveitando o ar fresco, a oportunidade de caçar de novo, Só que, cara, logo ficou claro que a princesa venenosa não estava totalmente satisfeita. Sabe por quê? Ele trouxe os macacos juntos. Embora ele não visse problema, ela esperava que aquele fosse um momento apenas dos dois. Os macacos, por sua vez, estavam enérgicos, entusiasmados, claramente aproveitando o passeio. Se sentindo decepcionada, a princesa venenosa caminhou alguns passos à frente, em silêncio e sozinha. Depois de algum tempo, ela pressentiu o perigo por perto, e de repente, dois lobos da floresta saltaram das árvores e se prepararam para atacá-la. Então, o nosso prota presumiu que seria uma luta simples. Agora eles poderiam resolver isso juntos. Só que antes de qualquer um deles pudesse agir, os macacos avançaram e derrotaram os lobos com uma impressionante coordenação. A batalha terminou quase que instantaneamente, deixando os dois parados, sem nada para fazer. Enquanto os macacos comemoravam a vitória, a princesa venenosa se sentiu mais uma vez marginalizada do que antes. Enquanto isso, Mayra, que estava lá, aventureira, no fundo da floresta, estava entrando, pretendia de alguma forma encontrar o seu amigo, e à medida que ela avançava pela mata densa, ela percebeu gradualmente que foi longe demais. O ambiente se tornou estranho, a sensação de inquietação se instalou nela, e ela começou a considerar a possibilidade de voltar para casa. Assim que decidiu recuar, ela avistou Dar caminhando na sua frente, ao longe. Aliviada, chamou por ele e começou a segui-lo na esperança de alcançá-lo, só que antes que conseguisse se aproximar, tropeçou do nada e se deparou com uma criatura diferente de tudo que ela já viu. A presença dela era avassaladora, e Mayra ficou paralisada ali de medo. Ao mesmo tempo, o protagonista retornou à caverna do lado da princesa venenosa, pedindo desculpas por ter dado tanta atenção aos macacos, explicando que agora, tecnicamente, ele é o chefe dos macacos, então tem certas responsabilidades e não pode simplesmente ignorá-los. Ainda assim, compreende a frustração dela. E para agradar a ela, ele promete que a próxima caçada será apenas os dois, sem nenhum macaco acompanhando. Ao ouvir isso, a princesa ficou radiante, até que enfim, Ela saltou sobre ele e começou a lambê-lo com entusiasmo, claramente feliz com a ideia de tê-lo só para si. Enquanto aproveitava o seu momento lá, um grito alto ecoou pela floresta. A voz lhe parecia familiar, e ele rapidamente reconheceu que era Mayra, E percebeu que, cara, ela podia estar em perigo novamente. Sem hesitar, ele se afastou da princesa venenosa e começou a rolar na direção do grito, pedindo que ela ficasse onde está. Contudo, ela se recusou a deixá-lo sozinho e tentou segui-lo. Infelizmente, a sua habilidade de rolamento é baixa e acaba perdendo o controle, batendo contra uma pedra e seus pontos de vida caem para menos da metade. O nosso prota brevemente vai verificar se ela está viva ou não, embora preocupado, saiba que não pode perder tempo. Ele garante que seus sentimentos não vão mudar e que precisa salvar Mayra, e em seguida parte em alta velocidade em direção à origem do grito. No mesmo instante, Mayra estava prestes a ser devorada por 3 lobos. Ele surge a tempo de arremessar um deles contra o chão, rapidamente se posicionando diante dela, protegendo ela de qualquer ataque iminente. A voz divina ali informa que aquelas criaturas são monstros sombrios, conhecidos como Marha Wolf.
Eles utilizam o terceiro olho para poder transmitir informações visuais aos outros membros da matilha, e com essa habilidade eles se coordenam perfeitamente, rastreando e caçando suas presas com precisão. Os lobos começaram a se aproximar, prontos para atacar. À primeira vista pareciam monstros comuns de nível baixo, só que ao examinar suas estatísticas com mais atenção, nosso prota percebeu algo em comum. Uma aura estranha envolvia eles, sugerindo que eles são muito mais fortes do que os lobos típicos daquele nível. De repente, os lobos lançaram um ataque coordenado. Ele respondeu liberando o hálito flamejante, reduzindo um deles a cinzas facilmente. Os dois restantes tentaram franqueá-lo, mas ele reagiu rapidamente, desferindo socos poderosos em seus rostos e finalizando o combate. Depois da luta, ele tentou se aproximar de Mayra com calma. Como esperado, ele estava apavorado e recua ali até se encostar em uma árvore. Incerta sobre as suas intenções, no entanto, ao perceber que ele não demonstrou hostilidade, começou a reconsiderar. Se lembrando de que o dragão semelhante já tinha salvado ela antes, junto com seus companheiros, ela começou a ligar os pontos e percebeu que ele é o mesmo dragão que resgatou anteriormente. Reunindo coragem, então, ela se levantou lentamente e tentou se comunicar. Ao entender que ele estava ali para protegê-la, passou a confiar cada vez mais nele, e naquele momento eles estabelecem um entendimento silencioso e se reconhecem como aliados. Só que mais lobos continuavam se aproximando, cercando eles com cautela. E aí o nosso prota se posicionou na frente de Mayra e pediu para que ela ficasse atrás dele. Confiando plenamente nele agora, ela rapidamente sobe nas suas costas. Com Mayra firme no seu dorso, ele se prepara para romper o cerco e levar ela para o lugar seguro, enquanto os lobos ali estão se preparando cada vez mais para atacar. Mas tudo que vai acontecer, a gente vai ver no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você curtiu, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo episódio do nosso dragãozinho. Se sinta abraçado, beijinho no coração e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Valeu demais, hein? Fui!